E o nosso querido Matheus Bahia, criticadíssimo por muitos, evoluiu, vinha evoluindo. Nós já tínhamos sinalizado isso aqui no canal 2x1, sinalizamos aqui a evolução do jogador Matheus Bahia. Muitos, claro, que tem uma opinião é livre, não estavam acreditando nessa evolução e estavam ainda criticando o Matheus Bahia. E não é de hoje que ele já vinha fazendo bons jogos, não é de hoje. Então eu vou deixar aqui um registro da fala do meu querido Ronexon e da minha também no programa Simbora Nordeste, na qual nós mencionamos e falamos, começou agora há pouco, Endo, obrigado, Eric. Nós mencionamos e falamos sobre o Matheus Bahia. Já criticamos esse jogador? Já. Mas quando ele estava mal. Quando ele melhorou e começou a evoluir com o Dado Cavalcante, é mérito do técnico do Bahia. Isso é mérito do técnico. Quando ele começou a evoluir, imediatamente nós já começamos a tecer comentários positivos, sinalizando que a verdade é o caminho da nossa análise aqui. Então eu vou mostrar, tem vários comentários nossos do canal. Acredito que o Matheus Bahia nunca assistiu o 2x1, acho que ele nunca assistiu o 2x1. Já foi criticado aqui sim no 2x1 por mim, inclusive, mas já faz muito tempo, porque ele já vem evoluindo, já tem aí, desde o início do ano, ele já vinha assim fazendo bons jogos, e analisando agora alguns desempenhos de atletas, se percebe que ele é um dos jogadores que carrega o piano mesmo, carrega a onda ali do Esquadrão de Aço. Eu vou colocar aqui na tela para a galera ver este dia que nós comentamos, de vários que nós comentamos sobre o Matheus Bahia. Um forte abraço a Ronald Rodrigues, Gustavo Henrique, o Eric Lacerda, a galera toda que nos acompanha aqui. Eu vou colocar na tela e vou jogar duro. Vamos nessa, papá! Agora, o pessoal tá pegando no pé do Matheus Bahia. Eu tenho observado muitos jogos do Bahia. Eu acho que o Matheus Bahia, cada vez que eu vejo, pelo menos na minha visão de futebol, ele tá evoluindo demais. O Matheus Bahia tem uma coisa que eu gosto de lateral esquerdo. Boa. Porque os dribles dele, se você observar, por exemplo, o Nino. O Nino, ele não é um driblador. Ele só dá aqueles dribles em velocidade. Ele dá um tapa na bola e ganha na velocidade. Mas o Matheus Bahia já é aquele cara mais técnico. É um jogador de drible curto. E jogador de drible curto está cada vez mais difícil. Pode observar que o Matheus Bahia está cada vez mais se soltando, tem dado dribles muito interessantes, dribles curtos, e eu já vi laterais assim, que depois, inclusive, viram até, ele se transforma até em meio de campo, pela qualidade. Ele está mostrando ser um jogador habilidoso. Né? Eu estou gostando do Matheus Bahia, eu não entendo porque a torcida do Bahia está querendo crucificar tanto o Matheus Bahia. E outra coisa, ficou nítido, que quando o Bahia opta de, por exemplo, quando o Rossi não joga, que joga o Michael Douglas, por exemplo, aí o Bahia inverte. Aí o lado, entre aspas, que é o mais forte direito, passa um pouco mais para o lado esquerdo. E você vê o volume do Matheus Bahia aumentando. Aquele jogo contra o Ceará mesmo, é só você observar a assistência do Matheus Bahia. Por quê? Porque foi um jogo também que o Bahia optou e o Rossi jogou mais do lado esquerdo. Então, na verdade, o Matheus Bahia é muito crucificado, porque hoje o pessoal cobra do Matheus Bahia que ele seja como o Nino. Não é. Nenhum time é assim, espelhado. Observe o Flamengo para você ver. O lateral direito, o Isla, ele joga à frente dos meias. Já o lateral esquerdo, Felipe Luiz, já joga bem mais atrás. Já joga com o jogo de trás. Então, eu acho que é suicídio também o Bahia querer jogar dos dois lados iguais. Eu acho que é bom alternar um jogo. Às vezes você fortalece o lado esquerdo, dá uma segurada do lado direito e vice-versa, até a depender do adversário. Mas eu acho que a galera tá pegando demais no pé do Matheus Bahia e para mim é um dos jogadores que está evoluindo muito. Meus amigos, tá aí, já tá aí, é o que nós falamos, a opinião do meu querido Ronexo aí é porque a minha vai chegar um pouquinho mais lá na frente, mas eu selecionei porque eu concordo plenamente com o que Ronexo está falando e a gente já tinha dito também aqui com relação ao Matheus Bahia. É uma análise que nós fazemos, é claro que nós temos um compromisso em falar a verdade, muitas vezes o torcedor não aceita muito, né? No caso, o exemplo claro, quando nós defendemos o Dado Cavalcante aqui no canal, quando nós defendemos o Matheus Teixeira para jogar, ou o Matheus Klaus, a torcida em peso queria a contratação de um novo goleiro, pela questão do Douglas não estar bem, e a gente defendeu o pessoal da base, né? E tantas outras situações. É claro que a gente erra também, mas a gente acerta. Eu mesmo cheguei a comentar que o Bahia iria cair em 2020, o Bahia não caiu, mudou de postura por conta disso, mas não deixou de ser um erro de prognóstico mesmo. Agora,
acertamos muito mais. E eu peço que o torcedor nos entenda, porque muitas vezes a gente vai um pouco, não na contramão do torcedor, mas antes de falar, antes de defender uma ideia, a gente não vai muito na onda do que muitos falam, e a gente tenta estudar direitinho, tentar entender melhor a situação do atleta, entender por que ele não está jogando bem, para antes tecer um comentário crítico aqui e, claro, respeitoso. Mas, enquanto a torcida, a maioria dos torcedores criticavam o Matheus Bahia e nós estávamos defendendo, o Bara também defendia essa questão, o meu querido Rodrigo Bara, nós estávamos sendo apedrejados por muitos aqui. O canal 2x1, com certeza, nós somos um canal pequeno também, não assiste, e aí quando ele desabafa, eu quis mostrar, não para o Matheus Bahia, mas mostrar que nós estamos um pouco alinhados assim com esse entendimento de que ele é um jogador importante para o Bahia, mas que mesmo assim o Bahia precisa contratar um lateral esquerdo para fazer sombra a ele, ou então disputar uma posição real com o Matheus Bahia. Por que não? Cada vez que nós temos jogadores com o mesmo nível, é melhor para a gente, melhor para o torcedor. Parabéns, né? Ao Matheus pelo gol, Matheus Bahia, e vida que segue, e fazer mais gols, fazer mais gols. Tem um trecho aqui que eu queria mostrar, que eu falo que, inclusive, o Matheus Bahia, ele iria melhorar o futebol dele mais ainda, e aí é um desafio meu, né? Porque não foi nesse programa que eu falei. Ele iria melhorar o futebol dele mais ainda quando ele fizer um gol. Agora eu vou estar ligado, né? Quando ele fizer um gol, porque o gol, claro que motiva demais o atleta, beleza? Cultura Viva Salvador. Matheus Bahia é um lateral promissor, é um lateral que evoluiu bastante. Só o fato de evoluir, só o fato, meu querido, de evoluir já é um excelente sinal. O pior é se ele não evoluísse. Não é verdade? O pior é se não evoluísse. Então, o Juninho regrediu. O Juninho Capixaba regrediu. Então, é um jogador que tem mostrado, sim, bons desempenhos. É claro que ele não vai ser excelente o tempo todo. E é o mais escalado, né, Ué? Não sei se você sabe disso também. É o mais escalado do Bahia. E outra, eu já mostrei várias vezes aí que ele carrega piano, porque ele joga de um lado esquerdo que o Bahia não tem um apoiador como o Rossi é para o Nino Paraíba. Então, meus amigos, a gente tem que entender o seguinte também. Ele tem uma função de mais marcação, preenchimento de espaço. Ele não pode avançar muito porque ele não tem uma cobertura, porque o Bahia joga com 3 no meio de campo. Então, ele tem que estar ligado nesse tipo de jogo. O jogo é estratégico. É o cobertor curto que todo mundo fala, o Bara fala direto. É isso. Ele se sacrifica para alguém jogar. E ele está se sacrificando para o lado direito começar a jogar. Agora, você vai abrir mão do Rodriguinho? Eu não vou. Eu não vou. Ah, então coloca um cara do lado dele ali para desenvolver melhor o jogo. Eu não vou tirar minha peça fundamental. Não. Eu acho que o Bahia tem que fazer isso. Quando o Rossi não puder jogar, inverte. É como se quando o Rossi não jogar, joga o Michael Douglas. Você inverte o lado que você vai fortalecer dentro de campo. Eu acho que não dá para jogar os dois. Eu acho que não deve jogar os dois, porque aí fica muita correria e pouco cérebro. Minha opinião. Eu também concordo. Eu acho que sempre tem que jogar ou um ou outro. Eu acho que um substitui o outro, mesmo que jogue do lado inverso. Mas é só o time acertar no campo. Talvez com o Jonas jogando, ele fique até mais seguro para subir um pouco mais, né? Para trocar passes ali com o Rodriguinho. O Gilberto se movimenta bastante também, pode estar caindo naquela área ali, mas ele precisa estar muito atento, ele tem que estar muito atento à movimentação dele, porque ele não tem tanto apoio assim como o Nino tem ali para fazer suas jogadas. Ele está fazendo um bom campeonato. O Matheus Bahia está fazendo um bom campeonato. E tem outra coisa, olha a lateral esquerdo aí, vê se tem. Tira o Flamengo, tirando o Flamengo, o grande lateral esquerdo é que está arrebentando, jogando duro. Então, a gente tem que estar ligado nessas coisas também, né? Eu já falei aqui que eu acho o Matheus Bahia injustiçado pela torcida, e eu tô comprando essa ideia, né? Eu tô precisando que o Matheus Bahia faça um gol pra galera falar, pô, ainda bem que você falou, velho. Boca maldita aí, a boca maldita. Faz um gol aí, meu irmão. Eu não ficarei surpreso se você ficar pegando no pé e daqui a pouco um time levar o Matheus Bahia e depois eu preciso ficar com saudade. É como eu tô dizendo, é um jogador que pra mim tá evoluindo demais. Pelo que eu acompanho, ele tá evoluindo muito. E ele tem algo que é característico do lateral esquerdo, aqueles dribles curtos. Os dribles, ele é muito habilidoso.